Seja bem-vindo ao La Parousia. Este canal foi criado para quem deseja compreender a palavra de Deus de maneira clara, profunda e transformadora. Aqui vamos falar sobre a volta de Cristo, o cumprimento das profecias e como essas verdades impactam diretamente a nossa vida hoje. Aqui você tem crescimento espiritual e uma visão diferente sobre as Escrituras. A conspiração contra o preterismo completo em 2 Timóteo 2, 15 e 19. Ao tratarmos da questão do preterismo completo, uma das objeções mais comuns levantadas contra essa posição teológica é a associação feita entre seus ensinos e os de Himeneu e Fileto, mencionados em 2 Timóteo 2, 15 e 19. O texto bíblico nos mostra que Paulo exorta Timóteo a manejar bem a palavra da verdade e a evitar conversas vãs e profanas, pois tais práticas corrompem como gangrena. Em seguida, ele cita esses dois personagens que estavam ensinando que a ressurreição já havia acontecido, desviando a fé de alguns. A partir desse trecho, muitos afirmam que o preterismo completo nada mais seria do que uma reedição moderna dessa mesma heresia. Contudo, um exame cuidadoso do texto bíblico e da proposta preterista mostra que essa comparação não se sustenta. Primeiro, precisamos compreender exatamente qual era o problema com o ensino de Himeneu e Fileto. O texto diz que eles afirmavam que a ressurreição já tinha acontecido, mas não especifica de que forma eles interpretavam essa ressurreição. O ponto central é que Paulo considerou tal ensino nocivo porque minava a esperança cristã. Ao afirmar que a ressurreição havia ocorrido, mas sem ligação com a consumação escatológica e a vitória final em Cristo, esses homens esvaziavam a fé de seus ouvintes, tornando-a inútil. É plausível que estivessem espiritualizando a ressurreição de maneira equivocada, reduzindo-a a uma mera metáfora ou experiência interior, negando a futura manifestação gloriosa do reino de Deus. Assim, o erro deles não estava simplesmente em dizer que a ressurreição havia ocorrido, mas no sentido distorcido e anticristão que atribuíam a essa afirmação. O preterismo completo, por outro lado, se apresenta como uma visão coerente da consumação da história bíblica, fundamentada na interpretação consistente dos textos escatológicos. Ele não nega a ressurreição, tampouco a reduz a uma experiência simbólica desprovida de realidade. Pelo contrário, afirma que a ressurreição está intimamente ligada à obra consumada de Cristo e ao juízo sobre Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, momento em que as promessas de redenção e juízo foram plenamente cumpridas. Essa ressurreição, segundo os preteristas, não é uma simples metáfora, mas a real transição da antiga aliança para a nova, trazendo plena reconciliação entre Deus e seu povo. Enquanto Himeneu e Fileto enfraqueciam a fé dos cristãos, o preterismo completo busca fortalecê-la, mostrando que todas as promessas de Deus se cumpriram exatamente como ele determinou. Além disso, é importante destacar que Paulo, ao escrever a Timóteo, ainda vivia em um período de expectativa iminente do fim do século judaico e do juízo sobre Jerusalém, que Jesus havia anunciado repetidas vezes. O ensino apostólico estava permeado pela urgência da vinda próxima de Cristo em julgamento. Assim, dizer naquela época que a ressurreição já tinha acontecido era negar o aspecto futuro e iminente que os apóstolos pregavam. O erro de Himeneu e Fileto foi, portanto, um desvio do ensino apostólico vigente, enquanto o preterismo completo, ao olhar retrospectivamente para a história, vê no cumprimento de 70 depois de Cristo a exata realização daquilo que Jesus e os apóstolos anunciaram. A diferença é que hoje, após os eventos históricos, não se trata de negar a expectativa, mas de reconhecer que ela já se cumpriu. Outro ponto essencial é que a fé cristã, no preterismo completo, não é destruída, mas confirmada.
Se os ensinos de Himeneu e Fileto corroíam como gangrena, levando à perda de fé, o preterismo busca mostrar a fidelidade de Deus em cumprir tudo o que prometeu. Ele aponta para a vitória definitiva de Cristo, a plena redenção de seu povo e a realidade atual do reino de Deus. Não há negação da esperança cristã, mas uma reafirmação dela em termos cumpridos e consolidados. A fé, nesse contexto, não é esvaziada, mas fortalecida ao mostrar que nada ficou pendente na agenda divina. Portanto, é incorreto equiparar o preterismo completo aos ensinos de Himeneu e Fileto. Estes últimos negavam o caráter real e transformador da ressurreição, criando uma doutrina destrutiva que afastava as pessoas da verdade. O preterismo completo, em contraste, sustenta que as Escrituras se cumpriram exatamente como prometido, trazendo segurança e convicção ao povo de Deus. A diferença não está apenas em detalhes interpretativos, mas na essência da mensagem. Enquanto os falsos mestres minavam a esperança, o preterismo reafirma a vitória de Cristo e a consumação da obra redentora. Em resumo, ao analisarmos 2 Timóteo 2:15 e 19 e compararmos com a proposta do preterismo completo, fica claro que não há qualquer semelhança substancial. O erro de Himeneu e Fileto foi um ensino vazio e corrosivo, enquanto o preterismo se apoia em uma leitura séria e responsável da revelação bíblica. Logo, a acusação de que o preterismo repete a heresia daqueles homens não passa de um equívoco hermenêutico e histórico. O que se deve fazer é avaliar os argumentos do preterismo em seus próprios termos, e não à luz de comparações indevidas que não resistem a uma análise mais profunda. Compartilhe esse vídeo, dê seu like e inscreva-se em nosso canal.